Oi, pessoal, tudo bom? Espero que todos vocês estejam bem. Vamos dar continuidade à disciplina de entomologia agrícola agora com controle biológico. Então, nós temos várias formas de fazer a regulação populacional dos insetos pragas, né? Controlar os insetos pragas, diminuir a população. A gente tem a forma abiótica, que é o quê? São eventos climáticos, né? Fenômenos da natureza climáticos, como chuvas, ventos, temperaturas diferenciadas, que já fazem uma regulação e um controle natural desses insetos. E nós temos agentes bióticos, né? Então, uma mortalidade biótica, que é quando a gente tem um organismo controlando o outro organismo. Então, o que é o controle biológico? O controle biológico é exatamente isso, quando a gente tem um organismo fazendo uma regulação populacional daquela praga, daquele indivíduo que a gente não quer ali, naquela espécie que a gente não quer presente naquele sistema, né? Então, isso é o controle biológico. E quem que faz esse controle biológico, né? Nós temos vários organismos, né? Nós temos lagartixas, morcegos, aranhas, que fazem essa regulação, que se alimentam de insetos, né? No meio urbano é muito comum a gente ver lagartixa em casa e aranha, o pessoal muitas vezes não gosta, eu particularmente eu acho interessante quando tem, porque tá ali consumindo insetos maléficos pra gente, tá? Mas no agroecossistema, então no agroecossistema o que, que a gente mais utiliza? A gente utiliza os insetos, né? Então a gente viu lá em Ento Geral várias famílias de besouro que são predadores, os crisopídeos, os neurópteras. Então a gente usa muito os insetos, joaninha, para controle no agroecossistema. E a gente usa muito entomopatógenos, né? Que são patógenos que causam algum dano aos insetos. Então, nos entomopatógenos, a gente usa muito fungos, vírus, bactérias. Né? Os entomopatógenos, a maioria são específicos. Quando se fala de vírus, os fungos são um pouco mais generalistas. E mais atualmente, a gente tem estudado muito, tem expandido muito o uso de nematóide para controle de pragas de solo, cigarrinha, alguns besouros, larvas de solo. A gente tem que tomar cuidado com algumas terminologias. O que é muito comum, às vezes, a gente ouvir? Muita gente fala, o controle biológico ele é controle alternativo. Então, você usar uma planta inseticida é controle biológico. Uma planta resistente é controle biológico. O transgênico, as empresas associam muito plantas transgênicas com controle biológico, porque na verdade colocou-se um gene, a gente vai ver os transgênicos mais para frente, o gene de uma bactéria no DNA da planta, mas aquilo não é um controle biológico, porque você pegou o gene da bactéria que libera uma toxina e colocou dentro da planta. Então ela está liberando aquela toxina. Não é um processo que na natureza o inseto que ele é o predador, ele vai coevoluindo junto com o seu hospedeiro, ou quando é parasitoide, né? Ou com a sua presa, no caso de predador. Então, eles vão ali tendo uma coevolução, né? Mesma coisa a bactéria, quando ela está atacando o inseto, que ela está se consumindo o inseto, ele vai passando ali na natureza um processo de coevolução. E nesse caso dos transgênicos, é muito comum a gente ouvir: o transgênico um controle biológico, né? E outros métodos. Então, assim, esse trecho aí que eu coloquei traz muito bem isso, então a gente tem que saber diferenciar as terminologias. Então, o que é o controle biológico? É quando você tem um organismo controlando, né, outro organismo, né? Os organismos podem ser diferentes, uma espécie controlando a outra, tá? O histórico, então, o histórico do uso dos inimigos naturais. Eu deixei um material para vocês para leitura. Igual eu disse, é um momento que a gente exige muita dedicação, que traz um histórico mais profundo do controle biológico, né? Na aula a gente vai pontuar algumas coisas que foram importantes nessa história, né? No século III, para vocês terem ideia, os chineses eles já produziam e comercializavam formigas para controlar pragas in situ. Então fazia produção e comercialização já no século III. Tá? Em 1730 já começou a ser recomendado o uso de crisopídeos para controlar pragas em estufas, para ficar livre de pulgões. Né? Então, né, tem alguns países que o uso de produção em estufa é muito grande, né? Na Europa mesmo. Então é muito comum lá o uso de crisopídeo e outros inimigos naturais, porque eles fazem muito cultivo em estufa, então funciona muito bem, um ambiente mais controlado para a liberação desses insetos. Vocês lembram do crisopídeo, né? O Neuróptera. A larva dele é aquela do tipo campodeiforme, né? A mesma larva da joaninha, e é predadora.
né? Igual no Brasil, nós temos espécies que são predadoras só na fase larval. Já na Europa, a gente tem uma espécie que chama Chrysoperla carnea, que ele é predador tanto na fase adulta quanto na fase larval. Um grande, como que eu vou dizer? Um evento muito importante do controle biológico, tá? Que foi destaque, ele é citado até hoje, sempre quando se fala de histórico de controle biológico, ele não fica fora, não tem como citar, porque foi um dos momentos, assim, do controle biológico que teve um grande impacto, foi muito eficiente, tá? Que é o que aconteceu na Califórnia em 1888. Né? Veio uma cochonilha, a Incersia pursase, ela veio da Austrália e foi introduzida, por acaso, nos Estados Unidos, na região da Califórnia, in citrus. Então, essa cochonilha estava devastando as áreas de produção. E o que foi feito? Um pesquisador foi até a Austrália para verificar lá o que ele poderia fazer para conseguir controlar essa cochonilha nos Estados Unidos. Aí ele foi e trouxe da Austrália a joaninha Rhodolia cardinalis, que é uma que a gente utiliza muito hoje para controle de várias outras pragas. A Rhodolia cardinalis, então, foi introduzida nos Estados Unidos para controlar a cochonilha, foi criada e feita várias liberações dela e foi um sucesso. Então, a gente sempre está citando esse exemplo de sucesso e daí começou a se expandir cada vez mais o controle biológico. O marco do controle de pragas no Brasil, né? Em 1888, o início do controle biológico nos Estados Unidos, como eu disse, com um evento que foi grande, que causou impacto, porque foi muito eficiente, né? Que a gente falou. Em 1921, o primeiro inseto introduzido no Brasil para controle biológico, que é o Encárcia. A Encárcia, o gênero Encárcia, ele é parasitoide de ninfas de mosca branca. Nós temos no Brasil a Encárcia formosa e essa Encárcia berlesii. A formosa é mais eficiente, mais usada no Brasil hoje, mas a primeira a ser introduzida foi essa daí, que está citando aí em 1921. Em 1939, então, a gente teve o que? O DDT, o Prêmio Nobel para esse produto, né, que foi o que expandiu muito a agricultura, começou a ser utilizado para controle tanto de pragas urbanas quanto de pragas agrícolas, o que fez com que o controle biológico e outros controles, outros métodos fossem deixados de lado. E aí realmente que o método químico começou a se expandir. Até 1970, quando que a gente começou a ter vários problemas pelo uso desses produtos, né? O uso massal desses produtos, tanto ambiental, até mesmo com resistência também, né, a esse produto. Então aí surgiu fortemente o MIP no Brasil. Igual a gente já viu lá naquela primeira aula que a gente teve, né, o histórico do MIP, que a discussão já começou bem antes, em 1950, lá na Califórnia, mas no Brasil ele realmente chega em 1970 com maior força, tá? Em 1975 foi a grande expansão da soja ali na região sul do Brasil, não aqui na região do Centro-Oeste, que ela chegou um pouco depois, mas na região sul do Brasil. E aí a gente tinha um grande problema com a lagarta da soja, Anticárcia jamatalis, que hoje praticamente ela desapareceu, ela foi assim substituída por outras pragas, né, no ambiente. Então, aí em 1975, a gente teve um grande problema com ela, e aí também o que resolveu esse problema foi o baculovírus anticárcia. Então, era o vírus que era utilizado para controle da anticárcia na região sul do Brasil, era de fácil uso. Como só tinha essa lagarta, foi muito fácil o controle, né? Assim, não tinha uma quantidade, tinha algumas outras, tinha a lagarta enroladeira, que a gente já viu as pragas de soja, mas não tinha essa gama, né, de lagartas que a gente tem hoje. Então era um produto específico, o vírus ele é mais específico, né? Mas ele foi um sucesso também na época, o uso desse baculovírus anticárcia em 1975 na região do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ali no Brasil. Em 1980, então, inicia-se a produção dos transgênicos. No Brasil, oficialmente, né, foi liberado em 2005, mas antes disso já tinha relatos de uso, mas em 2005 que teve a liberação, tá, no Brasil do transgênico. Em 2013, então, né, a gente tem um relato, então, o transgênico até funcionando bem para várias lagartas.
a gente vai ver depois a aula do transgênico direitinho como funciona. A gente tem o relato de Helicover parmígera no Brasil. E aí, qual foi a solução? A solução foi, novamente, uma lagarta originada da Austrália, ir lá na Austrália para poder ver o que a gente ia usar para controlar. Então, a solução foi trazer um vírus de lá, e aí o vírus, naquele momento daquele grande impacto, controlou de forma bem eficiente essa lagarta. Depois a gente sabe que veio outros produtos químicos aí que controlaram ela. Aqui a encárcia, a ninfa de mosca branca, para vocês relembrarem aí como é a ninfa, né? Ela se locomove aí na folha, no primeiro insert, no segundo ela já fixa ali, sempre na parte abaxial da folha. E a encárcia, ela coloca os ovos, então, ali dentro da mosca branca, e as larvas se alimentam, a larva da encárcia se alimenta, então, da mosca branca, fazendo um controle biológico. A gente tem diferentes tipos de controle biológico, tá? Um deles é o biológico clássico. Então, o que é o biológico clássico? É quando a gente faz a importação de um inimigo natural. Então, chega uma nova praga, que é o que também ocorreu por volta de 1970, 1975, que a traça do tomate, ela chegou ali, são os ovinhos, ó, são ovos de traça de tomate. Ele chegou no Brasil também, na região do Paraná, acabando com a produção. Normalmente, quando chega algo novo assim, se demora um pouquinho para visualizar o que é o que está acontecendo, e de repente a praga toma conta mesmo do lugar quando ela se adapta bem. Então, a tuta absoluta, a traça do tomate, chegou no Brasil mais ou menos por essa época. E nós tivemos que fazer, então, a importação do tricograma. Né? O tricograma, vocês já lembram, a gente já falou sobre ele, né? O gênero é um parasitóide de ovos, que a gente utiliza muito no Brasil. Ele parasita ovos de vários noctuídeos e também da traça do tomate, tá? A gente tem diferentes gêneros, né? A gente tem o tricograma galoi, que parasita ovos, por exemplo, de Diatreia sacaralis, que é a broca da cana-de-açúcar. E nós temos o tricograma pretiosum, que parasita ovos de traça do tomate, das helicoverpas, de spodópteras, né? É um inimigo natural que a gente comercializa muito no Brasil. Só que ele foi introduzido nessa época para controlar a tuta, então não tinha aqui. Então, em 1900, por volta de 1975, que ele foi trazido para o Brasil para controlar a tuta absoluta, e aí depois começou a ser usado para várias outras lepidópteros. Então, o que é o controle biológico clássico? Quando a gente faz a importação e a introdução de um inimigo natural de um outro país, tá? Aí, então, essa liberação vai sendo feita em pequenas quantidades e a longo prazo, né, aquele inimigo natural vai se estabelecendo ali na área. Tá? Aí um outro exemplo de introdução recente que nós fizemos, né, que foi o vírus HZNPV. Aí é um vírus que foi introduzido para controlar Helicover parmígera. Uma característica muito interessante quando a lagarta ela sofre com algum vírus ou com alguma bactéria ou fungo, principalmente o vírus, é esse hábito dela colocar o último par de pernas e a perna anal aqui na folha ficar dependurada, assim, sabe? Ela cai desse jeito e fica presa aqui, tá? Um dia até uma aluna perguntou assim, professora, por que será esse o comportamento, né? Que tem coisas que a gente não consegue achar facilmente, assim, na literatura e nem artigos, por que ela faz isso, né? E a gente mesmo na sala conversando, a gente chegou a uma conclusão que poderia ser tentar um mecanismo de defesa, porque é o que ela faz, ela prende o último par de pernas e anal quando ela vai empupar. Ela vai empupar, ela faz isso. Talvez com um mecanismo de defesa ela tente empupar para poder se livrar, né, daquele organismo. E por isso que ela sempre fica presa dessa forma aqui, tá? Isso é teorizando, que a gente também tem que teorizar. Eu nunca achei um artigo científico que falasse o porquê, né? Que não deve ser algo fácil também de pesquisar, né? Por que esse comportamento, mas provavelmente é isso, é um comportamento de fuga para poder evitar, né, aquela contaminação. E aí o vírus, eu quero que vocês observem como ele deixa a lagarta molenga, mole, vai ficando preta e bem molengona, a bactéria também. Bem diferente de como o fungo deixa, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, para quê? Para essas introduções, gente, tem uma legislação que rege isso, não vou entrar em detalhes, fazendo uma quarentena desse material, os estudos, porque a questão da introdução, a gente
ela pode ter um risco muito grande, né? Causar um desequilíbrio ali no ambiente, tá? Só que em muitos casos, quando tem um caso de uma praga muito severa que chegou e tá danificando tudo, né? O sistema é mais resumido, mas tem toda uma legislação que ele para fazer essa introdução, não pode ser feita de qualquer forma. Outro controle biológico que a gente tem é o de conservação. O que é isso? É a gente fazer ali no agroecossistema algumas coisas que vão aumentar a população dos seus inimigos naturais, né? O controle biológico natural. Então, você plantar algumas plantas, aqui é coentro em horta, aqui é milheto. São plantas que são muito atrativas a inimigo natural. O coentro é muito atrativo a joaninhas. O milheto é muito atrativo para tesourinha, tanto é que a tesourinha ela ocorre muito em milho, porque ela gosta muito de se alimentar de pólen, né? Ela é onívora, apesar dela comer ovos e lagartas pequenas, a tesourinha também se alimenta muito de pólen. Então, assim, milheto, milho, tem muito pólen, ele atrai inimigo natural. O crisopídeo gosta muito de milheto. A própria palhada, para ele se esconder, se defender, ele também é uma forma de conservação. Então, a gente usar ali no ambiente atrativos, né? Plantas que atraem os inimigos naturais e plantas que ele pode usar como área de refúgio. Então, é um controle biológico através da conservação, é um outro tipo. Nós temos o controle biológico massal, que é o controle biológico aplicado, que é o quê? É a gente fazer a criação em laboratório de uma grande quantidade do inimigo natural e fazer uma liberação massal, uma liberação em grande escala. E você faz liberações constantes, então não é uma coisa de liberar uma vez e pronto, você vai fazer liberações constantes, né? O que a gente tem de exemplo, principalmente no Brasil? Tricograma precioso, que é parasitoide, né? Em estufas de área de produção de tomate, em área aberta, em área de produção de milho orgânico. Então, o tricograma ele é bem usado para controle de vários lepidópteros, né? Parasitando ovos. Outro controle muito utilizado no Brasil é a Cotésia flavips, né? Que é parasitoide da lagarta da cana-de-açúcar, tá? É muito usado. Além disso, nós vamos ver outros ali mais para frente, alguns fungos. Deixar chegar lá para vocês estarem acompanhando junto o nome. Então, aqui o tricograma, ó. A gente tem cartelas, tem várias formas hoje. Hoje a gente tem drones que são utilizados para fazer a liberação desses insetos, tá? Aqui o que acontece? A gente coloca cola, coloca o ovo de anagasta. Anagasta é uma praga de cereais. Então, é uma microlepidóptera. Então, a gente cria essa microlepidóptera, pega os ovos dessa microlepidóptera e cola aqui, ó, peneira na cola, e ele vai grudar aí, nessa superfície, tá? Ele grudando aqui, você vai fazer o que com essa cartela? Você vai lá e colocar para tricogramas. Porque o tricograma não se alimenta na fase adulta, ele só reproduz e coloca ovo. Então, você vai pôr lá pro tricograma, para ele colocar ali os ovinhos. Se tiver tudo escurinho assim, ó, significa que tá quase já para emergir o adulto do tricograma. Então, nesse momento, você tem, claro, que saber todo o ciclo, né, do inseto para você verificar. Então, o tricograma parasitou, tá tudo escuro assim. O tricograma parasitou bastante, alguns pontos você pode ver que tá mais claro que não foi parasitado. Então, aqui tá quase emergindo o adulto do tricograma. Então, essa é a hora de levar para o campo e fazer a liberação. Aqui já é cotésia. A cotésia, ela coloca os ovos dentro da lagarta, as larvas dela, ó, aqui se desenvolve lá dentro. Quando elas estão maiorzinhas, chegam no final assim, o tricograma a cotésia é um pouquinho maior que o tricograma, é um inseto um pouquinho maior. Elas saem aqui da lagarta, ó, e formam uma pulpa cheia assim dessas estruturas aqui, uma massa de pulpas. Aí essa massa de pulpas a gente coloca num copinho e aí é levado para o campo numa quantidade recomendada e elas começam a emergir ali no campo e ir atrás da lagarta da cana-de-açúcar, né? A broca da cana-de-açúcar. Também tem vários métodos diferentes hoje de liberação, também com o uso de drones, então cada vez mais maior tecnologia nesse sentido. Então, qual que é a diferença de parasitoide e predador? É algo que a gente já conversou muito. Parasitoide, então, ele deposita os ovos, né, no organismo e
a fase imatura dele, normalmente larvas, se alimentam, então, da parte interna dessa praga, tá? Então, se alimenta e leva o inseto à morte. Obrigatoriamente mata o hospedeiro, né? E o parasitoide, ele precisa desse organismo para completar o seu ciclo. Ele precisa só de um. Então, ele tem um organismo, igual você tem um pulgão, a encárcia vai lá e põe os ovos naquele pulgão, aquele único organismo já fecha o ciclo daquele inseto. Ele consegue se desenvolver com o organismo, tá? O predador não, o predador ele precisa dos insetos para se alimentar. Então, ele come uma quantidade maior do que um só. Ele precisa de mais de um para conseguir completar o seu ciclo. E os parasitas. Os parasitas têm alguns dípteros que são aqueles que eles não matam o hospedeiro obrigatoriamente, tá? Um que a gente tem muito como é o berne, por exemplo. A mosca do berne, ela ali se alimenta, ali a larva na parte interna do tecido animal e não mata obrigatoriamente o hospedeiro, a não ser que tenha uma quantidade enorme, né, de parasitas. Então, o parasita não é aquele que não mata o hospedeiro obrigatoriamente. Pessoal, era isso nessa aula. A gente vai dar continuidade na parte 2 de controle biológico. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Até mais!